pra gente a pauta sobre a PL da censura. Lira diz que PL das fake news não será votado e grupo de trabalho vai discutir novo texto. Passa o vídeo do Lira falando sobre isso, por favor, Bruno. Canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Então, o relator é o texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. Não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. Outro ponto que eu queria passar agora para o Paulo. Amigo, veja que loucura, né? Como a pressão popular, ela de fato surte muito efeito quando se trata dessas votações. O próprio Arthur Lira disse com todas as letras que quando um projeto acaba recebendo essa pecha de censura, de controle da opinião pública e etc., ele não passa. E quem que colocou essa pecha de censura em cima desse projeto? A população. A gente que está aqui gravando, que bate na tecla de não é PL das fake news, é PL da censura. A gente fez esse trabalho e, graças a esse trabalho, o próprio Arthur Lira reconheceu que ele nunca chegaria em lugar nenhum. Fala um pouco sobre isso para a gente, da importância das pessoas, de fato, darem os nomes certos aos bois. Exatamente, Eduarda. A primeira coisa que os censuradores querem fazer é mudar o significado das palavras. Censura é censura. A palavra fake news, ela foi importada da imprensa progressista americana, como mostrou o professor Olavo de Carvalho. Então, o que eles querem fazer? Eles querem artificializar a linguagem, porque a linguagem, ela expressa como as pessoas raciocinam. E esse raciocínio é baseado nos conceitos. Se existe uma alteração no significado da linguagem, as pessoas vão começar a ter desvios de raciocínio, e, portanto, vão se basear em conceitos errados, a ponto de apoiar a censura, por exemplo. Por isso que é muito importante o movimento espontâneo, de baixo para cima, popular, descentralizado, que foi feito, que foi simplesmente o que você falou muito bem, apontar e dar nome aos bois. Está na Bíblia, o homem dará nome adequado às coisas, isso está em Gênesis. Nós apontamos o dedo e falamos, isso aí se chama censura, fake news é o caramba. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é um fenômeno político, que é o seguinte: os ditadores, totalitários, censuradores, eles são igual um bullying na escola. O cara que faz bullying na escola, ele vai lá, faz terrorismo, bota medo nas pessoas, até o dia que a criança vítima dele reage. E quando a criança vítima reage, ninguém fica com mais medinho do que o próprio sujeito que praticava bullying. Ditadores são assim. Eles vão até onde a população deixar. Quanto mais medo você demonstrar, pior. Eles não têm freio moral. Eles vão censurar, eles vão tirar as liberdades, eles vão acabar com a propriedade privada até onde a população permitir. No momento em que existe uma reviravolta, o ditador totalitário é o primeiro a ficar com medo. Nós temos que ter em mente o seguinte: no Brasil, o centrão não passa de uma prostituta pronta para se vender. Eles vão se vender a quem fizer mais pressão. Se a pressão vier toda da esquerda, o centrão, como uma prostituta, vai se vender para a esquerda. Se houver uma pressão popular mostrando que o centrão vai perder capital político, vai perder capital eleitoral, o centrão, como uma prostituta, vai falar, não, então não convém para mim apoiar tanta ditadura da esquerda. Eles não têm princípio nenhum. Mais uma vez, eles são prostitutas, a moral deles está à venda como o corpo de uma prostituta. Então é preciso fazer essa pressão contra o centrão. Agora, nós não podemos parar, nós não podemos depor as armas. Por quê? Como o professor muito bem falou, eles vão continuar insistindo nas tentativas de passar a censura, eles vão até passar alguma coisa que pareça não ser censuradora, mas que tem germes de censura ali dentro. Por isso que a população tem que saber, esses caras não vão parar, esses caras querem nos censurar o tempo inteiro. Eu até digo o seguinte, as leis que existem de injúria, calúnia, difamação, elas são leis extremamente perigosas, porque elas também continuam sendo uma forma de punir o discurso. Uma pessoa tendo que se policiar para emitir uma opinião, é uma coisa impensável. Você pode refutar a opinião do jeito depois. Agora,
você não pode ter uma arma apontada na sua cabeça pelo simples ato de pegar um microfone e falar. Você tem que ter uma arma apontada na sua cabeça se você for ladrão, estuprador, fraudador, assaltante, bandido, homicida, terrorista, e não por pegar um microfone e emitir uma opinião. Tem um pensador chamado Henry Mencken que ele fala o seguinte: se tudo que eu falar for passar pelo escrutínio de censores, por mais que esses censores sejam, hipoteticamente, né, vamos supor, bondosos, sábios, eu já não tenho mais liberdade de opinião, porque eu já tenho que passar pelo escrutínio de alguém. E ainda considerando que no Brasil esses censores são esquerdistas, cheios de ódio, nós estamos numa situação péssima, enquanto deixar esses sujeitos imporem suas políticas em cima de nós. Exatamente. Exatamente. E, Adriles, o que eu acho engraçado é que a declaração do Lira, ela tá quase que com um tom de enterro, né? Ele tá extremamente chateado. Ah, não, porque não tem como, não ia chegar em lugar nenhum. Ele até fala que, apesar do trabalho do nosso amigo Orlando, ele tá bem com um tom de enterro mesmo. O que coitado, chega a dar dó, fala aí pra gente, porque tá nítido na cara dele que ele queria que esse negócio passasse. Ele tá chateado que não foi. Eu acho que o Lira não quer nada especificamente. O Lira quer atender os interesses da vaidade dele, quer o Ministério da Saúde, ele quer um orçamento grandioso de bilhões, e ele quer fazer aquilo que o cálculo político lhe permite fazer. Passando ou não, esse pessoal do Centrão, como diz bem o Paulo Cogos, eles são prostitutas. Eles são prostitutas do poder. Não poder fazer algo pelas pessoas, que é o sentido real de poder, mas poder fazer algo em sentido próprio, para fazer o próprio ego. Agora, o que eu acho que é a causa do ponto de inflexão do Arthur Lira? Note bem, o Lira não citou nada sobre a questão do Elon Musk. O Lira não citou nada sobre as acusações do Elon Musk, dos abusos autoritários do Alexandre de Moraes, que porventura poderão vir à tona e transformar a realidade brasileira, como já está transformando, só pelas ameaças, entre aspas, de trazer à tona esses abusos, essas intimidações, essas ordens ilegais. Então ele percebeu, o Lira não é tão capacho, não é tão idiota igual o Pacheco, então ele percebeu que, pera lá, vamos fazer um freio de arrumação aqui. Fazer agora, nesse momento, um PL de censura das redes sociais, quando o dono da maior rede social do mundo está acusando o judiciário de fazer uma manipulação, quando o mundo começa a saber que o Brasil é uma ditadura do judiciário, que interfere, que interferiu no equilíbrio das eleições. É claro que o Arthur Lira vai colocar as asinhas de molho e falar, não vamos falar em PL de censura nesse momento. No outro momento, quem sabe a gente fala. Ele está esperando a coisa amansar e a coisa ficar mais clara para saber para onde ele vai. E é nossa esperança... Olha só o que eu vou falar, presta atenção. A nossa esperança é que a vaidade, o narcisismo desse pessoal do Centrão, e o Arthur Lira, o maior representante do Centrão, faça com que eles pensem na própria sobrevivência. Não. Se o povo sabe, se o mundo sabe, se as entidades internacionais, se outros países sabem que o Brasil está vivendo uma ditadura, eu vou apoiar a ditadura contra o povo brasileiro? Se eu fico contra o povo brasileiro, eu não tenho voto. Eu não tenho reverberação, eu não tenho repercussão, eu não tenho sobrevivência. Então, o que a gente tem que fazer é usar do vício da vaidade e da articulação vaidosa desses deputados e senadores, a saber, o próprio Arthur Lira, a transformar isso em virtude, para defesa da democracia. É essa a estratégia maquiavélica que uma pessoa inteligente deveria propor para o país, não é? Se a partir do momento que o Elon Musk traz à tona todos os desmandos do judiciário, se a partir do momento que o mundo sabe que o Brasil é uma ditadura e que essa informação ressoa no Congresso Nacional como um elemento de cacife político, acusar uma ditadura que todo mundo acusa, rede de voto, rede de reverberação, e, sobretudo, deputados e senadores podem articular para os próprios interesses essa articulação, só que esses próprios interesses podem, de alguma forma, se casar com os interesses da nação, que é destruir essa ditadura, fazer uma reforma do judiciário, empichar e impedir juiz abusador e fazer com que o Brasil se retransforme, volte a uma democracia que ele era há algum tempo atrás. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você
ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.